Olá, meu povo, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal da Igreja Metodista no Bessa. Eu sou Patrícia. Eu sou Luiz. E hoje a gente vai falar um pouquinho à luz do texto de Filipenses, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A gente está vivendo um tempo que tirou a gente da nossa rotina, das nossas atividades diárias e também mexeu com os nossos planos. Isso por si só tem sido motivo para muita gente viver por aí reclamando, chateada com a situação, com a realidade, com o seu dia a dia, e às vezes esquece de praticar algo essencial para a nossa vida, que é a gratidão. Luiz, é possível aprender, como o apóstolo diz, a viver contente? Eu acredito que tudo é aprendizado. A nossa vida, nós nascemos quando criança e vamos aprendendo. Então, é necessário, esse é o retorno, aprender a ser grato. Por quê? Porque a gente hoje tem um modelo social, gente, que ensina o inverso. A gente é sempre ensinado a ter mais, a conquistar mais, a nunca estar satisfeito com o que tem. Então, se hoje eu compro um celular da última geração, daqui a 6 meses vai ser lançado um outro celular que muda um detalhe muito pequeno e eu vou ser incentivado pelo consumo a comprar o novo, a ter sempre o extra. Então, eu nunca sou ensinado a valorizar aquilo que eu tenho no presente, mas aquilo que eu posso ter enquanto possibilidade. E o ser humano ele tem essa tendência de ser um pouco cumulativo também, de chegar a um patamar e querer alçar a outro. Mas nós temos que começar a nos ensinarmos que chegar num patamar, então sejamos gratos por ter alcançado esse patamar, e isso não nos impede a galgar outras posições, mas se mantendo grato. Então, a gratidão hoje é um exercício. Inclusive, na psicologia, nós temos exercícios de gratidão. Então, por exemplo, geralmente as pessoas que estão acometidas com uma depressão, elas têm justamente o inverso. O mundo para elas é ruim, o futuro para elas não é promissor e elas mesmas não se valorizam. Então nós fazemos um exercício para as pessoas realmente olharem para si e vai dizer assim, tudo bem, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Mas o que é que há de bom em mim? Quais são minhas forças? O que é que eu tenho de diferente? O que é que eu posso contar comigo mesmo? Tudo bem, a minha vida não é ideal, mas o que é que eu tenho? Eu tenho uma estabilidade, eu tenho algo que me coloca numa posição de conforto, ok? Ou mesmo quando eu olho para o meu futuro, não, meu futuro, se continuar do jeito que está, não vai ficar legal, mas eu posso reconstruir, eu posso refazer. E uma coisa que a gente tem que aprender a não focar na parte negativa e sim, dentro daquele cenário, ver o que é que tem de positivo, o que é que tem de ser grato mesmo, sim. De ser, vamos dizer assim, contente, é o contentamento. A satisfação, né? Porque o apóstolo ele fala assim, aprendi a viver contente, e antes ele fala em se adaptar, né? Sim, perfeito. Porque às vezes a gente diz assim, vamos falar numa coisa bem simples do dia a dia, você está se servindo, terminou de almoçar, e alguém te pergunta, de repente você foi almoçar na casa de alguém, a pessoa diz, você quer mais? Você diz, não, eu estou satisfeito. Naquele momento ali você está querendo dizer, a minha medida está suficiente. Perfeito. Então estar satisfeito é estar pleno, contente, adaptado com aquilo que você tem, mas também não é comodismo. Não, de forma alguma. É uma análise da realidade. Você está satisfeito, primeiro não quer dizer que você vai parar só porque está satisfeito. Você vai estar satisfeito com o que já conquistou, aonde já se está, o que já se evoluiu. Então eu acredito que a satisfação está muito, muito ligado a você ser grato pelo seu caminho. Sim, e o oposto é algo que a gente precisa pensar muito, que é a ingratidão. E agora eu quero falar um pouquinho de murmuração ou de reclamação, exatamente por causa desse cenário que é desafiador e que a mudança dele não depende totalmente apenas da gente, né? Então a gente vê muitas pessoas reclamando, porque elas estão em casa, porque não aguenta mais estar em casa, porque quer retomar a sua vida. E a murmuração e também a crítica, às vezes exagerada, o senso crítico exagerado, ele também pode ser uma erva daninha que corrói o nosso coração por dentro e que corrói também os nossos relacionamentos. Então, quais são os efeitos danosos ou negativos da murmuração? Volta ao que a gente começou a falar, é um aprendizado.
Se eu aprendo a murmurar, esse vai ser meu padrão de avaliação do mundo. Um padrão de comportamento, né? Justamente, não só de comportamento, mas de forma de ver o mundo. Sim. Então, por exemplo, eu vou sempre focar no que falta. Eu nunca vou focar no que eu tenho. Eu lembro que uma vez a gente fez um encontro de casais e eu usei esse exemplo, né? Às vezes a gente diz que está faltando o shampoo de tirar daquela marca, né? Que tira a química. E eu perco a visão do todo. Eu perco a visão que eu estou em uma casa, em um banheiro, com água, com chuveiro quente, com vários tipos de sabonete, com outros tipos de shampoo, mas eu foco na falta. Entendeu? E da mesma forma que eu posso aprender a gratidão, eu posso aprender a estabelecer esse padrão de insatisfação, de ingerência, de que a vida sempre está ruim. Um olhar negativo. Um olhar negativo. E se eu aprendo isso, e se isso se torna um padrão para mim, isso realmente vai ser uma dificuldade na minha vida. Porque é como se eu desvalorizasse todos os meus esforços. Sim. Eu consigo 90%, mas faltou 10%. Eu digo, então faltou isso, eu errei. Não, você não errou. Às vezes a gente tem muito essa visão do 8-80, né? Dos extremos. Se eu não conseguir tudo, eu não consegui nada. Não, a vida não é extremista. Às vezes a gente não consegue 100%, mas conseguir 30% já é bom. E quanto mais leve ou sensível for o meu olhar para mim, eu acho que vai ser para os outros também, né? Às vezes o nosso padrão de avaliação, de autoavaliação é muito forte, né? Você não aceita errar, não aceita, se culpa pelos seus deslizes demais. E às vezes com essa mesma medida, a Bíblia diz que com a mesma medida que a gente mede, a gente vai ser medido. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas avaliações, tanto as que a gente faz da gente mesmo, quanto o modo da gente avaliar o outro. Porque às vezes a gente não está sabendo qual é o contexto em que o outro está inserido, né? E quando eu falo outro, eu me preocupo aí na questão da espiritualidade, né? Como é que a gente está avaliando, por exemplo, o agir de Deus na nossa vida, né? Então, será que Deus só age se Ele me der aquilo que eu quero, da forma que eu quero, como eu quero e quando eu quero? Então, assim, essa questão do Paulo de aprender a ser grato, eu gosto muito da palavra aprender, né? Então, a gente tem que ter uma visão mais de contentamento. Eu sempre peço quando alguém pergunta a mim como ser grato, eu mando ele se questionar quanto à sua própria ingratidão. Mas está faltando isso. Ok, mas veja o que é que está tendo. O que é que você tem, O que é que você tem? Contraria a sua própria visão inicial. Sim. Você diz assim, o meu carro é de, sei lá, estou com um carro de 7 anos. Bacana, escuta o que você está dizendo. Eu tenho um carro de 7 anos. Eu já tenho algo, eu já tenho uma posse. Então, o ser grato, inclusive, são duas coisas que a gente fala que a gente tem que ter muito cuidado. Eu chamo de gratidão e compaixão. Gratidão é você valorizar aquilo que você tem. O que não impede de forma alguma que você galgue a outros passos. E é até interessante porque quando você é uma pessoa otimista que valoriza o que tem, você vai olhar para trás e vai dizer, eita, eu consegui isso. Exatamente. Deus me deu isso, eu tenho essa vitória, então eu posso conseguir outras vitórias. Porque eu já fui vitorioso um dia, eu posso ter novas vitórias. E a compaixão, às vezes nós temos compaixão com todo mundo, menos com a gente mesmo. E se perdoar, como você disse assim, às vezes a gente não quer errar. Compaixão é o ato que eu tenho de quando eu errar, eu entender que eu estou em processo de acerto e erro. Estou aprendendo. E isso é importante. A maioria das vezes a gente aprende errando também. Então, o erro e acerto é uma forma de aprendizado. Então, ter essa compaixão com você mesmo, se valorizar, valorizar aquilo que você já conseguiu, entender que valorizar o hoje te ajuda a construir o de amanhã. E a Bíblia, ela ensina tanto a pedir, quanto ela ensina a agradecer, né? Em Mateus, Jesus diz, peça e a porta se abrirá, peça e será dado, né? Mas em várias passagens bíblicas, aí nos Salmos a gente tem vários momentos em que se diz, rendei graças ao Senhor. Em Tessalonicenses fala, dá graças em todas as circunstâncias. Então, assim, a gratidão é um exercício que alegra o Pai, né? A gente está numa conversa que tem esse tom de que a gente quer falar da nossa fé de uma maneira prática, né? Justo. Então a gente precisa entender, eu ouvia isso muito da minha mãe, né? Quando a gente estava sendo ingrato, a gente estava sendo ingrato com Deus, porque ela dizia, quem dá tudo pra gente é Deus.
Então, quando você está reclamando do que falta, você está reclamando que Deus não lhe deu o suficiente. Isso para mim foi um aprendizado tão forte, tem sido até hoje. E a gente tenta passar isso aqui em casa para o Lucas, que tem 6 anos e está triste porque já são mais de 5 semanas sem ir para a escola. E eu disse para ele, Lucas, tá bom, tu não tá indo para a escola, mas vamos ver o que a gente está fazendo em casa nesse tempo? A gente está acordando mais tarde, você tá fazendo cineminha com a gente. Olha, Lucas, que coisa legal que tu fez agora. Eu tava trabalhando e tu veio falar comigo dentro do meu trabalho aqui no quarto. Se fosse no dia a dia com aula, isso não ia acontecer. Então, mudar a direção do olhar, né, Luiz? Então, quais são os efeitos positivos da gratidão? A gratidão, primeiro, ela faz a gente acreditar na gente. Okay? Faz a gente acreditar que a nossa fé, ela é uma fé com resultados. Então a gratidão, eu sempre digo uma coisa que aí eu lembrei agora, muito cuidado com comparações. A comparação é algo que pode detonar sua gratidão. Porque você está bem, está conseguindo, aí você olha para o outro que está do seu lado e diz assim, ele tem mais do que eu. Então a comparação, ela pode sim, e ela é danosa nesse sentido. A comparação, ela é boa quando eu digo assim, eu olho para a Patrícia conseguiu algo que eu ainda não consegui, eu posso pegar ela como exemplo, mas adaptar à minha realidade. E dizer assim, não, ela conseguiu mais rápido porque teve esse cenário, eu vou conseguir no meu tempo. Então, essas comparações, elas têm que ser adaptadas à nossa realidade. Mas o efeito positivo da gratidão, olha que a palavra grato, ela vai fazer primeiro você acreditar que você está... Quando eu falei da comparação com o outro, mas é muito bom quando você se compara com você mesmo, você diz, antes eu era assim, mas hoje eu já melhorei. Eu já estou evoluindo. Então, a gratidão, ela dá primeiro um melhor sentido de você com você mesmo. Ok? 2, a gratidão, você olhar para as coisas e ser grato, dá sentido para a sua fé. De você dizer assim, mesmo que eu esteja em momentos difíceis, mas eu tenho uma fé que me sustenta, eu sou grato por acreditar em Deus, eu tenho um sentimento de que as coisas dão certo, independente de alguns pontos negativos. Como eu digo, a realidade, ela sempre tem os dois lados. A realidade, ela tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, e é normal a gente crescer dentro desse processo de erro e acerto. Como eu disse, é aprendizado. Mas quando a gente valoriza mais o acerto, a gente acredita mais nele. A gente acredita mais na gente, a gente acredita mais em Deus, a gente acredita mais nas possibilidades. E por acreditar nas possibilidades, a gente caminha com mais firmeza. A gente constrói com mais firmeza. Porque quando eu tenho mais confiança, isso é um combustível para o meu comportamento. Meu comportamento ser mais assertivo, eu resistir mais a algumas situações, eu ser mais persistente. Então, ser grato nos ensina a sermos melhor. É muito mais do que uma palavra da moda, né? Porque hoje todo mundo fala gratidão, inclusive no lugar de muito obrigado ou de obrigada, né? Então não é só uma palavra da moda. É um exercício diário, é um estilo de vida, e eu digo que é a forma de viver do discípulo e da discípula, do mestre, né? É aprender com ele e exercitar todos os dias, e a gente está aí nesse tempo de deserto, de poucas relações externas, mas muitas relações e próximas relações dentro de casa. Claro que a gente tem as nossas relações mediadas pela tecnologia também, a gente pode estar perto, mas sobretudo é um tempo da gente aprender com o mestre da gratidão, o mestre do amor. E eu agradeço a você por esse tempo nosso. Isso é muito bom. Então que sejamos gratos por esses dias que nós estamos em distanciamento social e se responda, eu tenho que ser grato pelo quê? Olha ao seu lado, olha a sua vida e veja as coisas boas que você já construiu e que pode construir ainda mais. E preenche, faz esse exercício publicamente também, e você pode usar os comentários e deixar pelo que você é grato. Eu acho que até esse vídeo pode ser um motivo de resposta para você em algum momento. Pode ser um motivo de gratidão, você pode usá-lo para compartilhar com alguém e dizer, eu me lembrei de alguém que me fez algo bom, eu quero ser grata a essa pessoa. Envie esse vídeo para ela, por exemplo. Então vamos também ter esse sentimento no nosso dia a dia, de apreciar, de ser mais sensível com a vida, com as pessoas, uns com os outros. E que o Senhor esteja conosco nesse desafio diário. Deus abençoe você. Amém. Muita graça para todos nós.